Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje quero mostrar mais um exemplo de resolução pelo método simplex. Então temos mais uma função de maximização com restrições de menor ou igual. Então é a versão mais simples do simplex, é o último exemplo que eu vou fazer com vocês desse tipo, certo? Primeiro então, colocamos na forma padrão. No caso da função objetivo, trazemos todos os elementos para o lado esquerdo para igualar a função a zero. Então, fica z menos 35x1 menos 30x2 e menos 25x3 e igual a zero. Tá? E agora, restrições. Eu tenho que adicionar as variáveis de folga, uma para cada diferente restrição. Vamos ver como ficam nossas restrições então. 2x1, estou copiando a primeira restrição, mais 3x2, mais 5x3, mais a variável de folga. A variável de folga é aquela variável que é necessária para que os dois lados da equação fiquem iguais, para que eu transforme essa inequação numa igualdade, numa equação, né? Então, vou chamar a primeira variável de folga de f1 e agora posso usar o sinal de igual, então, a 45, certo? Próxima restrição, x1 mais 2x2 mais 6x3 mais a variável de folga correspondente a esta segunda restrição. Não é igual à primeira variável de folga, então eu vou chamá-la de f2, é outra variável de folga diferente da primeira, certo? Após acrescentar essa variável de folga, então eu tenho uma equação, fico com igual a 36. Próximo, tenho aqui 3x1 mais x3 mais a terceira variável de folga, que é f3, igual a 21. Ok, agora temos a forma padrão, podemos colocar as informações no nosso tableau simplex. Aqui está então, primeiro a linha da função objetivo, menos 35, menos 30, menos 25, não tem variável de folga, então é zero para todas as variáveis de folga, e o lado direito é zero, ó, porque eu igualei a zero aqui. Coeficientes das restrições agora. Primeira restrição, coeficiente 2, 3 para x2, 5 para x3, tem um coeficiente f1, né? Nossa primeira variável de folga, 1f1, então coloco 1 aqui no tableau. Não tem f2 e não tem f3, então fica 0 no lugar do f2 e 0 no lugar do f3. Lado direito é 45. Segunda restrição, coeficientes, ó, tem o x1 aqui, então é 1x1, né? Mais 2x2, mais 6x3. Não tem coeficiente f1, então é 0 no lugar do f1, mas ela tem um coeficiente f2, então 1 no lugar do f2. f3 também não tem, fica 0, e 36 aqui no lado direito da equação, RHS, right hand side. Terceira restrição, 3x1, não tem x2, então é 0 no lugar do x2. Tem o x3, né, que é 1x3. Não tem variável de folga 1, não tem a variável de folga 2, mas tem a variável de folga 3, então é 1 no lugar do f3. E o lado direito é 21. Pronto, a gente observa aqui, né, que nós temos uma matriz de identidade, é isso aí, é assim que tem que ser. Agora vamos começar as iterações. Em primeiro lugar, escolhemos a nossa coluna pivô. Como? Verificando dentre os valores da linha da função objetivo, qual é o menor valor negativo, né? É o menos 35, o mais negativo, como vocês preferirem chamar. Então essa é a nossa coluna pivô. Nossa linha pivô nós vamos decidir fazendo a divisão, primeiramente, dos elementos da coluna RHS pelos elementos da coluna pivô. Então aqui é 45 dividido por 2, tá? E aplico a fórmula às linhas abaixo. Escolho como linha pivô a linha que apresenta o menor coeficiente, que nesse caso aqui é 7, ó. Então essa vai ser a nossa linha pivô. Podemos partir para o nosso novo tableau.
Então, o primeiro passo no novo tableau é recalcular a nova linha pivô. Como? Pegando os valores da linha pivô e dividindo pelo elemento pivô, que é o elemento que está na intersecção de coluna com linha pivô. É o 3 nesse caso aqui. Então a gente divide toda esta linha por 3, igual o 3, nesse caso, o primeiro caso é dividido por ele próprio, né? E eu vou dividir toda a linha por 3. Então esse denominador aqui vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre 3. Por isso eu vou dar um F4 para fixá-lo. E puxo a fórmula para cá para aplicá-la às demais colunas. Agora, recalculo os valores das próximas linhas. Como? Sinal de igual, menos 1, vezes o valor correspondente a esta coluna na nova linha pivô, vezes o valor correspondente a esta linha na coluna pivô, que é esse aqui, mais o valor que originalmente estava nessa célula, o que estava nessa célula no tableau anterior. Esse aqui também, tá? Lembrando que nessa multiplicação, nesse cálculo aqui, eu sempre vou utilizar aqui os valores da nova linha pivô. Então, eles vão estar em várias colunas, mas eles vão estar sempre na mesma linha. Então, eu posso aqui fixar essa linha. Posso colocar um cifrão na frente do 22 que representa esta linha para que o cálculo seja feito sempre com valores desta linha, né? Mas pode ser em outras colunas, mas tem que ser sempre nessa linha. Nesse caso aqui, ó, esse B13 está aqui por quê? Porque é o valor que eu peguei da minha coluna pivô. Eu posso pegar outras linhas dentro dessa coluna, mas vai ser sempre esta coluna, então eu vou fixar essa coluna B, vou colocar um cifrão na frente do B. E o B13 aqui, né, como o objetivo aqui é somar o valor que originalmente estava nessa posição, não fixo porque pode ser em outras colunas e pode ser em outras linhas. Então agora eu posso dar Enter, aplico a fórmula, as demais colunas e as demais linhas. Concluímos? Não concluímos. Por quê? O X1 entrou no lugar do F3, mas ainda há valores negativos na linha da função objetivo, então nós não concluímos o cálculo. Nós temos que fazer mais uma iteração. Vamos escolher novamente uma coluna pivô. Como? Escolhendo o menor valor entre os valores negativos da linha da função objetivo. Só tem um valor negativo, é esse aqui, portanto esta será a nossa coluna pivô. E agora repetimos todo o procedimento de antes, dividindo os valores da coluna RHS pela coluna pivô. 31 dividido por 3, tá? E aplico as próximas linhas. Tenho que escolher aqui o menor coeficiente. É esse aqui, é o 10,33. Tá? Então esta será a minha linha pivô. Tendo eleito a coluna pivô e a linha pivô, podemos partir para o novo tableau simplex. Vou criar aqui um novo tableau. Ok. Agora o X2 entra no lugar do F1. Recalculamos a nossa linha pivô, né? Nós calculamos uma nova linha pivô, dividindo todos os elementos desta linha pivô pelo elemento pivô, que é o que está na intersecção de coluna com linha pivô, é o 3. Então, igual esse elemento aqui dividido pelo elemento pivô, que é o 3, e como o denominador vai ser sempre 3, eu dou um F4 aqui para fixar e aplico aos demais casos, tá? Então, sempre, ó, valores dessa linha dividido pelo elemento pivô, que é 3. Agora, repito o mesmo procedimento de cálculo feito no tableau anterior, igual menos 1 vezes o elemento correspondente a esta coluna na nova linha pivô, vezes o elemento correspondente a esta linha na coluna pivô, mais o valor que originalmente estava nesta posição, que é 0. Lembrando que eu fixo o 26 aqui, porque a multiplicação será sempre, nesse caso aqui, pelos valores desta nova linha pivô. E fixo o C, porque a multiplicação nesse ponto aqui será sempre pelos elementos da coluna pivô. Pronto, copiei e colei para
que os cálculos das próximas células fossem feitos. Cuidado para não passar uma nova equação por cima da nova linha pivô, né? E agora, está concluído o processo? Sim, está, porque não há mais valores negativos na linha da função objetivo. O que nós obtivemos? Obtivemos que o x1 é igual a 7 e o x2 é igual a 10,33. E quando isso acontecer, nós vamos ter o valor máximo de z, que é 555. Muito bem, podemos tirar a prova fazendo pelo método gráfico? Não. Nós temos 3 variáveis, a menos que nós fizéssemos um gráfico em 3 dimensões, nós não temos como resolver pelo método gráfico. Não é a nossa intenção fazer um gráfico de 3 dimensões aqui, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode conferir utilizando o solver do Excel. Então vamos tentar montar aqui para resolver no solver. Vamos colocar os coeficientes da função objetivo. 35 para x1, 30 para x2 e 25 para x3. Tá, vou colocar uma solução inicial aqui, que é produzir 1x1, 2x2, 3x3. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor máximo na função objetivo, que é 1 multiplicado por 35, mais 1 multiplicado por 30, mais 1 multiplicado por 25. Vamos calcular isso então. Esse multiplicado por esse, mais este, multiplicado por esse, mais este, multiplicado por este. Então, se x1, x2 e x3 forem todos 1, o meu valor z será 90. Tá? Mas a gente quer o maior valor de z possível, então nós vamos ter que acabar mexendo nessas células que eu coloquei como variáveis. É por isso que elas são variáveis, né? Então agora eu vou colocar os coeficientes das restrições. Só copiando daqui, ó. X2 não tem na última restrição, né? Na última restrição o x3 é 1, né? Então coloquei coeficiente 1 aqui. E agora o lado direito. Certo, tenho que estar atento às minhas restrições, porque eu não posso ultrapassar esse valor aqui, que é o máximo, né? Considerando que as minhas restrições são de menor ou igual. E tudo tem que ser menor ou igual a estes valores aqui. Então vamos imaginar o seguinte, o que acontece quando eu produzir uma unidade de x, uma de x2 e uma de x3? Então, igual, uma unidade de x1, eu já vou fixar porque eu vou multiplicar isso por várias linhas, vezes 2 da primeira restrição, mais uma unidade de x2, vezes o coeficiente 3 da primeira restrição, fixo aqui também, mais uma unidade de x3, fixo, vezes o coeficiente x5. Então, se eu produzir uma unidade de cada um desses três, né, digamos que seja uma questão de produção, por exemplo, e os coeficientes das restrições forem estes, eu vou ter utilizado a quantidade 10 desse recurso, do qual eu disponho 45, né, e esse 10 tem que ser sempre menor a esse 45. Vou puxar para baixo aqui, para que a fórmula seja aplicada a linhas das próximas restrições. Ok. Agora podemos utilizar o solver do Excel. Lembrando que ele tem que estar instalado. Se ele estiver instalado, vocês vão na aba Dados, Solver no canto superior direito, definir o objetivo. Nosso objetivo é maximizar esse valor aqui, ó. Valor de Z, que agora está como 90. Definimos o tipo de objetivo, né, que é a maximização, já está selecionado, alterando células variáveis. Então, seleciono estas células aqui, que eu já chamei até de variáveis, né? São as quantidades que eu posso mudar para tentar alcançar o valor máximo de Z. E vou agora adicionar as restrições. Nas restrições eu tenho que saber que esse resultado aqui tem que ser menor ou igual a esse valor máximo que eu disponho de 45. Adicionar. Próxima restrição. Esse valor aqui, 9,
tem que ser menor ou igual, né? Poderia ser maior, igual, tal, né? A gente, como tem na equação de menor igual, né? Tem que ser menor ou igual a esse valor máximo que é 36, desculpa, adicionar. E esse valor aqui, que é 4, tem que ser menor ou igual também a esse valor máximo que é 21. Ok, terminamos de inserir restrições. Vou selecionar o método simplex, já que nós estamos falando dele, né? Coloco em resolver. O solver encontrou uma solução, manter solução do solver. Ok, olha qual foi a solução que o solver me deu. Que x1 é igual a 7, que x2 é igual a 10, e que x3 é igual a 0. E se assim for, eu vou ter um valor máximo de z de 555. Isso fecha com o que nós encontramos aqui no nosso tabuleau simplex, né? x1 era 7, x2 era 10,33, o x3 não entrou na base, então ele é 0, e o valor de z é 555. Beleza, então concluímos aí a resolução pelo simplex e pelo solver do Excel. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção, até a próxima!